Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais um dia de trabalho, aqui o dia de trabalho de passes no centro, no CELMES. Para quem não me conhece, vou brevemente me apresentar. Meu nome é Rodrigo, eu sou trabalhador aqui do CELMES, na parte dos cursos que ocorrem às quartas-feiras, e fui convidado para hoje vir aqui apresentar essa palestra desse dia de trabalho de passes. Apenas antes de iniciar o tema, a palestra, convido a todos para visitarem as nossas redes sociais, para conhecerem, para nos contatarem via as redes sociais, quem desejar, e para relembrar também que agora estamos retomando os trabalhos presencialmente, de uma maneira ainda híbrida, tanto que nossa palestra está acontecendo agora virtualmente, né, para o YouTube, Facebook e também para quem está aqui presencialmente. Então, quem tiver interesse em participar do trabalho de passe, em receber os passes, peço que entre em contato conosco através das nossas redes sociais, para a gente fazer mediante agendamento. A gente está com uma limitação do número de pessoas, respeitando as normas. Então, quem tiver interesse, por favor, nos contatar, que aos poucos a gente está conseguindo retomar esse trabalho. E também para conhecer nossos cursos, as quartas-feiras e os outros trabalhos da casa. Então, iniciando aqui a palestra, é um prazer estar aqui nesse trabalho de hoje, ter sido convidado. E eu vou falar com vocês um tema que a princípio pode parecer estranho, pode parecer um pouco esquisito e parecer não ter relação nenhuma com o espiritismo, com a doutrina espírita. A gente vai falar um pouco sobre dinheiro hoje, né? O título da palestra de hoje é Você é dono do seu dinheiro ou ele que é seu dono? Né? É um tema esquisito, parece não ter relação, mas ao longo da palestra a gente vai trabalhando aqui alguns conceitos, alguns pontos, uns aspectos que a gente vai encontrar essa relação, e o grande objetivo, né, é ao final dessa palestra, essa palestra na verdade gerar reflexões, né, gerar uma autoanálise, um pensamento, né, cada um consigo próprio, e levar essa reflexão para sua casa, para o seu dia a dia, levar ao longo da semana, e que isso possa trazer uma melhora, né, e um progresso moral e espiritual para cada um, mesmo que só um pouquinho, que seja apenas um gatilho, mas que traga essa melhora de pensamento e de padrão vibratório. Então peço que a gente consiga se conectar bastante hoje nesse assunto e conseguir ir fazendo as reflexões, cada um no seu íntimo e fazendo essas reflexões, sempre buscando essa melhora. Então, como eu falei, a gente vai falar de dinheiro, né? Que se você é dono do seu dinheiro ou o dinheiro é seu dono, né? Dono de você. E para contextualizar, antes da gente começar a falar de alguns conceitos da doutrina, de coisas mais específicas e discorrer o assunto, eu vou contextualizar um pouquinho. Acho que serve não só para esse tema, para esse assunto, mas como para qualquer outro tema. Acho que é muito importante a gente contextualizar o nosso estado espiritual. Então, vamos lembrar, aos que estão mais familiarizados com a doutrina, talvez seja um pouco repetitivo, mas quem está se conectando agora com a doutrina, eu acho importante essa contextualização. Vamos lembrar que todos somos espíritos, todos nós somos espíritos, que estão ora no estado encarnado e ora no estado desencarnado. No nosso caso, estamos aqui no estado encarnado e particularmente no planeta Terra. E por que eu foquei aqui, né, particularmente no planeta Terra? Novamente, para quem já está mais familiarizado com a doutrina, talvez seja mais natural o que eu vou dizer, e para quem está conhecendo agora ou há pouco tempo, talvez ache um pouco mais estranho, mas existem diversos mundos, diversos outros planetas no qual o nosso espírito pode encarnar. E esses planetas, esses mundos, variam de acordo com o seu grau de elevação. Então nós temos planetas desde os mais primitivos até os planetas mais superiores. E acho que o próprio nome, né, a classificação desses mundos e planetas que eu estou dizendo, já dizem a respeito das características de cada um. Para a gente se situar um pouquinho, o planeta Terra, que é onde nós estamos, é um planeta que fica numa região, dentre essas classificações, uma região mais intermediária, a grosso modo. Nós estamos em um planeta intermediário nesse grau de evolução, e é um planeta de provas e expiações. Então é um planeta no qual nosso espírito encarna, os espíritos encarnam,
com a finalidade de aprender, crescer e evoluir através de provas, de expiações, né, resgates de dívidas de vidas anteriores, né, de encarnações anteriores, sempre com a finalidade de tirar algum aprendizado, de aprender, crescer, para não cometer mais novamente os mesmos erros e aprimorar os seus aspectos morais, né? Então eu quero que nesse início aqui de palestra vocês guardem bastante esse conceito, porque a gente vai resgatar isso ao longo de toda a palestra. Que a gente vai falar muito em trabalhar, crescer, evoluir e prosperar os aspectos morais. E como eu disse, né, que esses planetas, né, esses mundos, variam de acordo com o seu grau de evolução, então desde planetas mais primitivos aos mais superiores, né, como o próprio nome já diz, planetas mais primitivos são realmente aqueles planetas mais primatas, como era o planeta Terra há milhares de anos atrás, na época dos homens das cavernas, né, para a gente ilustrar. E os planetas superiores, como o próprio nome diz, são planetas mais etéreos, mais elevados, mais bonitos, né? Vamos dizer assim, dessa forma, para ficar fácil de ilustrar, onde há cada vez mais, né, quanto mais elevado, mais superior esse planeta, menos sofrimento há, né, menos provações, já não são mais planetas de provas e expiações, já vamos caminhando para planetas de regeneração, né? Então, quanto mais superior o planeta, mais essa característica ele tem, né? E quanto mais primitivo, mais essa característica que traz um pouco mais de sofrimento ao nosso espírito. E o que é importante dizer aqui é que, em acordo com isso, né, concordando com esses graus dos planetas, nossos espíritos encarnam em cada planeta especificamente de acordo também com o seu grau de evolução. Então, quanto mais elevado o espírito, ele não precisa mais encarnar em planetas primitivos e encarna em planetas mais superiores. E quanto menos evoluído o espírito, menos esclarecido, menos desenvolto, mais ele precisa ainda encarnar em planetas primitivos. Bom, contextualizei essa história toda, que até parece estar saindo do tema, para a gente começar a entender um pouquinho a relação do nosso tema com a doutrina espírita. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar de dinheiro, né? E o dinheiro no amplo sentido aí da palavra, né? Não só no dinheiro físico, notas, cartão de crédito, mas o dinheiro do ponto de vista de bens materiais, posses, né? Situação financeira, condição financeira, né? E a gente vai associar isso com a doutrina espírita, com o assunto da doutrina espírita. Então, contextualizado isso tudo que eu falei, a gente consegue enxergar o quanto o nosso planeta Terra é um planeta material, né? Como eu falei, a gente está no meio do caminho entre um planeta primitivo e um planeta superior. Então, nosso planeta ainda é um planeta muito material. Tão material que, por o nosso espírito habitar esse planeta, a gente precisa de matéria. A gente precisa do nosso corpo físico. Sem corpo físico, a gente não consegue habitar o planeta Terra. Esse nosso corpo físico necessita de matéria, ou seja, ele necessita de alimento, ele necessita de oxigênio, ele necessita de abrigo, de vestimentas. É um corpo físico que pode adoecer e necessitar de cuidados médicos, de medicamentos, de tratamentos. Então, olha como o nosso espírito, para estar encarnado no planeta Terra, está atrelado à matéria, né? Como tem essa relação íntima e intensa entre espírito e matéria. Acaba sendo necessário, né? E isso a gente vai enxergando aqui também ao longo da palestra, é inerente ao planeta, é inerente ao que o nosso espírito precisa evoluir. Precisamos dessa relação com a matéria para aprender os aspectos que viemos aprender aqui na Terra. E essa conexão com a matéria, né, que eu estou dizendo, por ela ser tão intensa, quando a gente está falando de matéria, né, por a gente viver em uma sociedade agora em ano de 2021, indo para 2022 já, e já há muitos anos e séculos, a gente vive numa sociedade no que o que rege a matéria, né, por assim dizer, a maioria das coisas, é o dinheiro, né? A gente vive numa sociedade na qual a troca de bens materiais, né, para você adquirir um alimento, para você fornecer um outro bem para uma outra pessoa, o que media isso, né, essa troca, é o dinheiro, né? Então, a relação do nosso espírito com a matéria necessariamente acaba conectada aí com o dinheiro, certo? Então, essa é a primeira relação aí que eu quero trazer para vocês,
né, para fazer sentido esse tema que a gente está falando aqui hoje. Então existe sim uma relação entre nosso espírito e o dinheiro, porque através do dinheiro, da utilização do dinheiro, nós conseguimos adquirir, então, as coisas materiais que o nosso corpo físico, que também é matéria, necessita. Através do dinheiro nós conseguimos alimento, moradia, vestimentas, conseguimos um cuidado médico quando necessário. E uma vez que o nosso espírito, então, é tão conectado à matéria, depende da matéria e, como eu falei, consequentemente, traz essa ligação com o dinheiro, consequentemente, a condição financeira, né, a quantidade de dinheiro que cada indivíduo possui, adquire, ganha, perde, né, com a quantidade de dinheiro que essa pessoa lida e convive, né, naturalmente pode trazer interferências, pode causar interferências, interferir, interceder em aspectos morais desse espírito. É natural que isso aconteça. Então, a condição financeira, né, no planeta que a gente vive, a condição financeira, essa quantidade de bens, de dinheiro, ela coloca, né, esse indivíduo em situações melhores ou piores do ponto de vista de bem-estar, né? Então, em moradias melhores ou piores, com mais ou menos cuidados. Ela coloca o indivíduo, né, infelizmente, coloca o indivíduo em situações sociais mais bem ou menos bem colocadas diante, né, da sociedade. E isso tudo traz ao indivíduo, então, uma relação que pode vir a ser negativa do dinheiro com os aspectos morais desse indivíduo, desse espírito. O dinheiro, ele traz, ele tem a capacidade de aguçar, vamos dizer assim, acho que essa talvez seja a melhor palavra, de aguçar alguns aspectos morais desse indivíduo, e dentre eles dois aspectos que são muito perigosos, pois eles são a base de todas as deformidades morais que o espírito pode experienciar, pode possuir, que são o orgulho e o egoísmo. Né? Então o dinheiro pode acabar aguçando, aflorando o orgulho e o egoísmo. E acho que é fácil a gente entender isso. Né? Vamos pensar aqui, eu vou pintar dois cenários, né, sempre mais extremos para a gente ilustrar, mas vamos pensar naquele indivíduo muito afortunado, com uma fortuna muito grande, uma riqueza material muito grande. Né? Esse indivíduo, então, consequentemente, está melhor colocado dentro da sociedade, ele tem, consequentemente, mais poder, porque, infelizmente, o dinheiro traz poder para esse indivíduo dentro da nossa sociedade. Então, ele é mais poderoso, ele consegue comandar mais coisas, eventualmente comandar pessoas, e tudo isso pode acabar aflorando, então, nesse indivíduo aquele sentimento de superioridade, de poder, de ser melhor do que os outros, né? Um sentimento errado, nocivo, e que, graças, né, ao afloramento do seu orgulho. Então, olha como o dinheiro pode provocar isso, né? E é natural que isso aconteça. É comum isso acontecer. Tanto quanto quando esse indivíduo quer cuidar dessa sua fortuna, dessa sua riqueza, ou ele busca prosperar, aumentar ainda mais essa riqueza, essa busca, esse cuidado pode aflorar o seu egoísmo. Ele buscar olhar para o seu próprio umbigo, buscar pensar apenas nele e na conquista dessa sua riqueza, na manutenção dessa sua riqueza. Então, o dinheiro pode ter essa relação com esses aspectos morais. Tanto quanto pode ocorrer com um indivíduo menos afortunado. Né? Não quero aqui, estou longe e até porque não existe, de pintar algum estereótipo, de dizer, os mais ricos, mais afortunados costumam ser orgulhosos, avarentos e egoístas, né? Enquanto os mais pobres, os menos ricos, são mais humildes e bondosos. Longe disso, isso não existe essa relação. Né? O que eu quero dizer aqui, eu quero trazer para vocês nessa palestra de hoje, é a possibilidade dessa relação, né, do dinheiro com os aspectos morais. Né? Então, como eu disse aqui, como o dinheiro pode aguçar o orgulho e o egoísmo do indivíduo, né, tanto quanto, da mesma forma, ele pode interferir nos aspectos morais daquela pessoa menos afortunada. Tanto, né, da mesma forma,
de uma maneira espelhada, ou seja, o indivíduo menos rico, menos afortunado, ter aquele sentimento de inferioridade, de menos poder, né? Como ele pode também trazer e aguçar o egoísmo desse indivíduo, porque ele pode estar buscando construir a sua riqueza, buscando sair daquela situação financeira desfavorável para uma situação melhor, e por conta disso ele foca apenas naquilo e se torna uma pessoa egoísta, fica, né, envolto por esse egoísmo e não querendo ajuda de ninguém, o que é uma forma de orgulho. Então, olha como, né, tanto nos dois extremos, no da riqueza e no da pobreza material, financeira, né, o dinheiro pode aguçar esses aspectos morais que não são positivos para a evolução desse espírito. E como eu disse, é comum, é normal, é natural que isso aconteça, né? Afinal, a gente, como eu falei, a gente vive num planeta material em que a gente depende da matéria, a matéria é regida quase que em sua totalidade pelo dinheiro, então as condições financeiras afetam o nosso padrão vibratório, o nosso padrão espiritual, né, nosso padrão comportamental, né, e, consequentemente, esses parâmetros morais. Então, a pergunta do título da palestra de hoje, né, que é "Você é dono do seu dinheiro ou o dinheiro que é seu dono?", eu convido vocês a agora fazerem essa pergunta para vocês mesmos. Acredito que já tenham uma resposta. Eu ouso dizer que 99,9% das pessoas estão dizendo: é lógico que eu sou dono do meu dinheiro não manda em mim. E aí é o jeito da gente avaliar isso, né? E eu quero que ao final da palestra vocês repitam essa pergunta para vocês e vejam se realmente vocês são os donos do seu dinheiro, ou se o seu dinheiro, mesmo que em alguma parte mande um pouco em você, é a gente avaliar se o nosso comportamento, se nossos valores, nossos princípios e nossos aspectos morais sofrem alguma alteração, alguma perturbação diante de alguma variação desse contexto financeiro. Melhor dizendo, vamos simplificar isso, diante de uma situação financeira ruim. Eu tinha uma vida estável financeiramente e de repente eu perdi um emprego, sofri um golpe, perdi um investimento e minha condição financeira foi lá para baixo. Comecei a passar um perrengue, comecei a passar dificuldade. Ou o contrário, eu estava aqui numa vida estável, ok, uma situação financeira estável, de repente ganhei uma bolada, fui promovido, estou ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava, ganhei na loteria, eu sou um ricaço agora. Diante desses dois extremos, seu comportamento muda, seu pensamento, seus valores, sua filosofia, seus princípios mudam, sofrem alguma alteração? E acho que é fácil a gente pensar isso agora, a gente está num momento que a gente consegue fazer essa autoanálise com certa tangibilidade. Porque nós estamos passando aí um período de pandemia e logo ali no início da pandemia, né, hoje já está tudo um pouco mais estável, mas logo no início a gente, ouso dizer que quase todo mundo aqui também, com certeza sofreu alguma chacoalhada aí, uma estremecida, né, na sua parte financeira. Porque muitas pessoas aí perderam seus empregos porque precisou fechar o comércio, muitas pessoas fecharam os seus negócios, né, suas empresas, sua loja, alguma coisa do tipo, perderam as suas atividades que geravam alguma rentabilidade, muitas pessoas sofreram, às vezes quem tem investimento teve queda nos índices de faturamento, então o que antigamente dava lucros começou a dar prejuízo. E diante dessa situação, né, obviamente, junto disso tudo, dessa insegurança, dessa incerteza, mas principalmente a gente focando aqui na condição financeira, você se manteve estável, né, quanto ao seu padrão moral? Ou você se tornou uma pessoa mais irritada, uma pessoa mais impaciente, mais estressada, talvez um pouco mais egoísta, passando a olhar só para o seu, pensando em como que eu vou recuperar esse meu dinheiro, como que eu vou me reerguer, né? Isso causou alguma alteração? Então, cada um fazendo essa reflexão consigo mesmo, acho que já começa a ver o quanto, às vezes, o dinheiro pode mandar um pouquinho na gente. E como eu disse, e tanto quanto eu estou trazendo esse exemplo porque acho que é algo mais comum que muitas pessoas devem ter passado, né?
por conta da pandemia, dessa situação atípica que bagunçou todo mundo. Mas a outra situação também, vamos lembrar de alguma situação que a gente estava por cima, que a gente estava com bastante dinheiro, seja numa viagem, numa festa, em algum lugar que a gente estava por cima, super bem de vida, né? Nessa situação você se sentiu, né? No seu íntimo mesmo, pode responder com sinceridade, você se sentiu um pouco superior a outras pessoas, você se sentiu orgulhoso, seu ego foi lá para cima, você se sentiu mais poderoso, né? Então, eu estou trazendo aqui essa relação, né, de como as situações financeiras acabam interferindo nos nossos aspectos morais. E se a resposta foi sim, né, em algum desses casos, que naturalmente pode ter sido sim, né, então talvez a gente não seja 100% dono do nosso dinheiro. Talvez em alguma parte nosso dinheiro mande na gente. E, como eu estou dizendo, é natural que isso aconteça. Somos seres humanos, somos espíritos imperfeitos que estão aqui num planeta, como eu disse, num grau evolutivo intermediário, né, a grosso modo dizendo, para evoluir, para aprender através de provas e expiações, ou seja, ainda precisamos aprender por provações, muitas vezes por dificuldades, né? Estamos resgatando dívidas de encarnações anteriores. É natural que passemos por esse tipo de alteração, né, na nossa moral, nos nossos comportamentos, diante de uma condição financeira. E eu estou aqui longe disso, de julgar alguém. O intuito não é julgar, não é dizer que errado que você se sentiu assim, que feio, né? Olha só, que pouco evoluído. Não, eu só estou aqui para apresentar e para causar essa reflexão, né, do quanto o dinheiro pode eventualmente atrapalhar aí o nosso foco, nossa jornada, nosso caminho central da busca pela evolução moral. Por isso que eu fiz questão de contextualizar no início da palestra, né, o nosso principal objetivo de estar encarnado aqui é de aprender, crescer e evoluir através das provas e expiações. O dinheiro faz parte disso. Muitas vezes, a pobreza ou a riqueza fazem parte desse contexto e desse cenário de provas e expiações ao qual viemos nos submeter para aprender, né? E muita gente deve estar pensando aqui, é automático a gente pensar isso, que a maior provação é sempre a dificuldade, né? Então quem está passando por provações mais difíceis são aqueles menos afortunados, os pobres, os moradores de rua, né? Pobres que eu digo sempre do ponto de vista financeiro e material. E eu digo aqui, embasado no Evangelho, que a riqueza material é uma das maiores provações, né? Eu digo isso porque, diante da pobreza, da dificuldade material, é muito fácil você falhar, você não conseguir crescer, não conseguir focar, porque você está lutando muitas vezes por aspectos necessários para a sua existência, por alimento, por moradia, e o foco na evolução moral às vezes fica de lado. Então, é mais fácil o indivíduo, o espírito, falhar na busca pela evolução moral diante de uma situação financeira difícil. Em contrapartida, o mais afortunado, se falhar, é por puro orgulho, egoísmo e vaidade. Porque ele tem tudo a seu favor. Ele está com a faca e o queijo na mão para ser a pessoa mais esclarecida, mais bem desenvolvida do mundo, né? Porque ele tem tudo a seu favor, todas as condições. E por vezes esse indivíduo, diante dessa riqueza toda, se deixa levar pelo orgulho, pelo ego, pela vaidade, se encanta com tudo isso de material e supérfluo e se desvia do caminho da busca da melhora moral e espiritual. Então a riqueza é uma grande provação. A maneira com a qual esse indivíduo vai lidar com essa riqueza, com essa grande fortuna, com esse grande poder, com essa grande capacidade de interferir sobre o próximo, já que o dinheiro traz a ele essa situação social, essa colocação social. Então é muito importante a gente ter essa visão. Muito importante também termos gratidão, né? Seja lá qual for a nossa condição financeira, consequentemente social, que seja, muito importante a gratidão pelo que temos. A gente saber diferenciar o que é necessário e o que é supérfluo. E a gente perceber que nunca nos falta o necessário. Nós viemos para esse planeta, encarnamos aqui, sendo subsidiados pelo necessário. O necessário nunca nos faltará.
Então, é importante a gente conseguir identificar isso. E aqui, ao contrário do que possa parecer, falando aqui da doutrina espírita, não estou pregando, assim como a doutrina espírita não prega nada, ela simplesmente traz um esclarecimento da nossa existência e da nossa jornada evolutiva, mas a doutrina, em momento nenhum, prega que devemos viver apenas com o necessário, que não devemos almejar melhorar e prosperar financeiramente. Então, que ninguém saia daqui achando que é pecado, ainda falo entre aspas, porque essa palavra é errada, né? Não existe o pecado. Não é errado a gente almejar ter um carro melhor, uma casa melhor, querer ter mais roupas, né? Ninguém está dizendo aqui que fala, olha, você tem que ter uma vestimenta, um par de sapatos, um lugar para morar simples, que seja o suficiente para você sobreviver. Ninguém está aqui pregando isso, né? Pelo contrário, o Espiritismo diz que a gente deve buscar prosperar e crescer, né? Para quem quiser, não vou me estender por questão do tempo, mas a parábola dos talentos, quem quiser procurar no Evangelho, está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a parábola dos talentos, ela ilustra muito bem o quanto Deus nos diz que devemos pegar os nossos bens materiais e multiplicá-los, fazer eles crescerem, prosperar, né? Através do trabalho, através de uma boa aplicação, com justiça e com bondade. Então, não é errado querermos prosperar, muito pelo contrário, devemos sim querer prosperar, e não há problema nenhum em gozarmos de supérfluos, do que não é necessário, né? Como, por exemplo, eu tenho 5 relógios de pulso, mas um só não seria necessário? É o suficiente para você ver as horas? Sim, mas eu gosto muito de relógios, eu quero ter mais. Eu tenho 5 pares de sapato, mas um só já não seria suficiente? Mas é que eu gosto, né, gosto de ter, eu quero um é sapato, um é tênis, outro é azul, outro é cinza, eu tenho cores diferentes, então eu estou sendo um pecador, né? Obviamente essa palavra não existe, mas estou sendo errado em fazer isso, estou atrasando minha evolução moral por conta disso? De maneira nenhuma. Também convido vocês a procurarem, não vou me estender, não vou apresentar e estender aqui por conta do tempo, mas existe uma lista, né, também da literatura que diz que os 15 aspectos da maturidade espiritual. Convido vocês a procurarem ali no Google, vocês vão encontrar. E um desses itens, né, 15 itens que indicam a maturidade espiritual, um desses itens diz saber diferenciar o querer e o precisar e saber deixar ir o querer. Ou seja, a gente saber diferenciar o necessário do supérfluo e saber deixar ir o supérfluo, se for necessário, se não tivermos a possibilidade. Então você adquirir mais roupas do que precisa, eu já tenho uma casa muito legal e ainda assim eu comprei uma casa na praia só para passear de final de semana. Eu tenho 3 carros, sendo que eu preciso de só um, até não preciso nem de um. Eu poderia trabalhar de ônibus. É errado? Né? Não tem certo e errado. O errado é alguém se endividar por conta disso, para satisfazer um querer, para satisfazer um supérfluo. Aí sim seria errado, porque a pessoa está entrando em algo destrutivo financeiramente por não saber diferenciar ou não saber controlar, né, o seu desejo por algo supérfluo, por algo não necessário. Então, não é errado a gente buscar crescer, desde que a gente saiba diferenciar e controlar essas nossas vontades, controlar o nosso discernimento. E mais importante de tudo, para a gente finalizar, é a gente avaliar o nosso apego às coisas materiais. O apego ao material é totalmente destrutivo e impeditivo do nosso progresso e evolução moral e espiritual. Lembrando do que eu falei no começo da palestra, que vivemos em um mundo material, de acordo com o nosso grau de evolução espiritual, quanto mais apegados à matéria, mais estamos conectados com um planeta, com um mundo material. Quanto menos conseguirmos nos desprender da matéria, nos desapegar dos bens materiais, mais teremos dificuldade de progredir para planetas superiores, onde não existe o material, onde somos mais etéreos. Apenas para ilustrar, para quem não conhece, mas planetas superiores, quanto mais superior o planeta, menos a gente precisa de um corpo físico, né? Vamos ficando mais etéreos, menos densos, conseguimos levitar, flutuar, nos comunicar por telepatia.
Então, quem é muito apegado à matéria, e quando eu digo matéria, eu digo tudo, tanto os bens materiais, ao seu carro, sua casa, seu celular, ao seu dinheiro, à sua conta bancária e também ao seu corpo físico, quanto mais apegado a isso tudo, menos a gente consegue evoluir para esses planetas superiores. Mais dificuldade teremos de nos desconectar de planetas materiais mais densos de nossa matéria. Devemos sim cuidar da nossa matéria, cuidar dos nossos bens materiais, buscar progredir, prosperar neles e cuidar do que temos, cuidar do nosso corpo físico, mas lembrar que nós não temos posse de nada disso. Por mais que pareça que somos donos de alguma coisa, não temos. E a grande prova disso é o quê? Que nosso corpo físico finda, ele termina. Um dia nós vamos morrer, ele vai parar de funcionar. E quando meu espírito sair desse planeta para a colônia espiritual, para um próximo planeta, tanto o meu corpo físico quanto todos os bens materiais que eu adquiri, trabalhando, conquistando, seja lá como for, eles ficam para trás. A única coisa que continua, que a gente leva para a eternidade, é o nosso espírito, nossos aprendizados e nossos aspectos morais. Por isso, o principal foco da nossa vida deve ser a evolução dos nossos aspectos morais. Então, devemos tomar cuidado se estamos muito focados com o dinheiro, muito preocupados. Né? Como eu disse, devemos cuidar, mas não manter como foco principal o nosso dinheiro, a nossa busca pela melhora financeira, material, e sim focar no que realmente nosso espírito veio fazer aqui na Terra, evoluir moralmente. Então, vou finalizando, deixando vocês com essa reflexão, que vocês se questionem novamente quem que é o dono de quem, vocês são dono do dinheiro, ou se o dinheiro tem alguma interferência na moral de vocês, e seguimos para o trabalho dos passes, e aos que estão em casa, uma boa noite e até uma próxima. Obrigado.